Gravando aí, pessoal, o nosso encontro sobre Linux, né? A parte de comandos do Linux. O que a gente percebe é o seguinte, até coloquei no material, como qualquer sistema operacional, o Linux também oferece, ele apresenta a interface gráfica. Até coloquei ali a telinha, né, da distribuição Ubuntu, que é a que é cobrada na prova da Polícia Civil, por exemplo, né? Ele cita, ele relaciona a distribuição tal. Então, apesar de ter a interface gráfica, apesar de trabalhar com janelas, ícones, o que a gente percebe que no dia a dia, às vezes é muito mais fácil para o usuário, né, prático e rápido, usar o terminal, a parte de linha de comando. E isso se reflete muitas vezes em prova. Em prova também, as bancas, né, não cobram tanto a ferramenta visual, a ideia de janela, ícone, né, tecla de atalho é raro cair em prova, e prefere uma cobrança mais focada, direcionada à linha de comando. Que, para quem está acostumado com Windows, né, poxa vida, esse Linux é chato pra caramba, tem que decorar comando. Veja, para prova. Para a prova. No dia a dia, você vai ter ferramentas similares, semelhantes com a mesma proposta, né? Para poder trabalhar, né? Ver aí essa ideia de comando, instruções, manipulação, ele tem igualzinho, ok? Quanto a isso, fica tranquilo. Olá, Michele, tudo bem? Tudo bem? Acabamos, né? Recém começamos nossa aula, então, né, só uma rápida introdução, mostrando que o Linux apresenta a interface gráfica, mas muitas vezes ele vai questionar, vai cobrar em prova a parte textual. E a parte textual, quando a gente está dando aula, o aluno pergunta, tá, mas onde é que eu digito esse comando? Onde é que eu digito essa instrução? Então existe uma ferramenta chamada terminal. Terminal, console, né? Vai dependendo da distribuição, ele vai ter algumas variações de nome, ok? Terminal, console, linha de comando, tá? Eu coloquei aqui na apostila para você ter uma noção, uma visão, né, de mais ou menos como é que ele funciona. Então, tem a interface, tem os ícones, tem a janela, um ambiente em algumas distribuições bem parecida com o Windows, mas o questionamento é aqui, ó, é aqui. É na linha de comando, é na instrução. E aí, comandos tem aos montes. Eu tentei separar alguns aqui e meio criar categorias, né? O que a gente vai chamar de comandos de manipulação. O que seria um comando de manipulação? Quando você quer copiar um arquivo, quando você quer mover, renomear, excluir, aqueles procedimentos básicos, ok? Então, criei ali uma categoria, um grupo de comandos de manipulação. O aluno vai perceber o seguinte também, para efeito de prova, existe algumas expressões, formas na qual a gente chama, a gente trata, né, no Linux, né, e como a gente trata no Windows. Nós temos um encontro mais para frente que vai falar de diretórios. Diretório é a mesma coisa que pasta. É uma forma de você organizar a estrutura, né? Você salvar documentos lá dentro, né? Você organizar. Então, no Windows a gente chama mais de pasta e no Linux tem esse termo diretório. Mas algumas bancas ignoram, eu brinco, né? Chutam o balde, tá nem aí e cobra aí também, né? Como se fosse a mesma coisa. E, na verdade são sinônimos, né? Sinônimos, mas é um termo mais peculiar, vamos dizer assim, no Windows e no Linux, tá? Então, para nós, para efeito de prova, é a mesma coisa. Bem, mas na parte de comandos, então vamos dar uma olhadinha aqui nos comandos de manipulação. A lista, né? Essa lista inicial aqui, essa lista inicial. CP. Bom, se você for pensar, CP lembra facilmente a ideia de copiar, né? CP serve para copiar tanto arquivos como diretórios. O MV é um comando que eu gosto.
A primeira coisa que ele lembra é mover, assim como CP copia, MV move. Só que o MV ele tem uma dupla função. Então, às vezes em prova ele falar que o CP copia e o MV move, legal, mas joga MV, renomeia, parece que não bate. Parece que não bate. Então a pessoa tem que saber que o MV tem essa dupla função, tanto para mover, tirar de um lugar, jogar para outro, ou recortar e colar, como para renomear, alterar, modificar o nome do objeto, ok? Então, comandinho que, né, ele já nasce com a pegadinha pronta, ok? Renomeia tanto arquivos como diretórios. Agora, cuidado, aqui é RM. Eu falo cuidado porque às vezes na pressa a pessoa pode enxergar aqui um N, né? RN, não, é RM. Até porque uma característica interessante do Linux é que ele é sensitive case. O que significa ser sensitive case? Diferenciar maiúscula de minúscula. Então você vai perceber que os comandos, os diretórios do Linux, eu informo eles em minúsculo. Tá? O normal é você informar eles em minúsculo. Então, RM é remover, excluir. Tá? Excluir, deletar, né? Deleta um arquivo ou diretório. Agora, olha só que engraçado. Nós temos um rmdir. Rmdir. Ele vai deletar um diretório, mas há uma condição. Ó, botei um asterisco aqui, ficou meio apagadinho. A condição é que o diretório tem que estar vazio. O rmdir só vai funcionar para remover um diretório se ele estiver vazio. Vazio, ok? Se não tiver vazio, você vai ter que usar o RM, porque o RM serve para remover tanto arquivos como diretórios. Legal. Então, isso já caiu em prova. Inclusive, uma prova antiga da Polícia Civil do Paraná, né, para delegado, caiu uma afirmativa dizendo que o RM serve para excluir um RMdir, perdão. O RMdir serve para excluir um diretório, estando ele vazio ou não. Ou seja, foi direto na ideia da exceção, tá? Essa prova, uma prova de delegado, se não me engano, foi a Copswell que cobrou. Então, já há um bom tempo, tá? Mas, sabe como é que é? Concurso. A ideia da repetição, né? A ideia de voltar a cobrar a mesma coisa. Muda um detalhe, muda aqui, muda ali, né? Mas a essência da questão é a mesma. Então, esse é um comando legal para discutir. Mkdir, de make, cria um diretório. CD, não é a mídia CD. CD de change directory, trocar, acessar um diretório, navegar entre os diretórios. Outra coisa que eu falo para os alunos, quando você está estudando comandos, é normal que você associe algumas palavras-chave. CP copia, MV move, CD change, troca de diretório. Troca de diretório. Só que daí chega na prova, ele não fala que troca, ele fala que acessou. Ele abriu o diretório tal. Abriu não de construiu. O diretório já existia e eu acessei. Eu abri esse diretório. Veja, funciona, é a ideia do CD. Ah, mas é que eu pensei que CD era para trocar de diretório. O que é o trocar, meu amigo? Eu estou no diretório A e fui para o diretório B. Eu acessei, eu troquei de diretório. Quer ver? Vou chamar aqui o nosso quadro branco. Olha só. Depois das questões a gente vai discutir um pouco mais isso, tá? Mas existe, por exemplo, né, um diretório raiz. Dentro do diretório raiz, nós temos um diretório chamado home, que é a casa dos demais usuários. Dentro do diretório home, eu vou poder ter a minha conta, o meu diretório pessoal. Então, vou botar aqui Márcio.
ok? Vamos imaginar que dentro do diretório Márcio, eu acabo criando MCADIR, eu acabo criando um diretório chamado PCPR, ok? Quando eu dou Enter, ele cria esse diretório. Então, eu sei que agora dentro do diretório Márcio, há um diretório que eu acabei de criar. Se eu quiser acessar ele, eu vou dar CD PCPR, PCPR. E aí eu vou estar dentro do Márcio, diretório PCPR. Então, o comando CD serve para acessar, abrir, né? Navegar entre os diretórios. Daqui a pouquinho tem nas nossas questões, tá? É uma cobrança do CD, é o que a gente chama de parâmetros. Você dá CD e você informa mais alguma coisa e tem algumas particularidades, mas isso a gente vai deixar para discutir na hora da questão, ok? Na hora da questão. Por enquanto, vamos lá. CD acessa, né, navega entre os diretórios. O comando mais comum, mais conhecido, mais manjado de prova é o comando ls, listar. Informar, dizer o conteúdo de um diretório que tem lá dentro. Cuidado para não confundir ls com pwd, porque pwd informa em que diretório você está. Uma coisa você quer saber, eu estou no diretório PCPR. Outra coisa eu quero saber, o que tem lá dentro? ls. ls lista o conteúdo e pwd apenas informa em que diretório você está. Ok, vamos lá. Mais um comando também usual, shutdown. Shutdown, ele desliga, ele reinicia, vai mudar também a ideia do parâmetro, né? Que tipo de parâmetro eu passo? -R, reinicia, -H, ele vai desligar em um certo horário, mas shutdown serve para desligar. Legal. Esses são comandos que eu digo beabá, ok? Então, isso é o básico. Uma questão fácil você mata com essa lista de comandos. Só que aí tem mais, claro, tem muito mais. Tem um que eu não cheguei a comentar, que eu acho que é a nossa primeira questão para o aluno entender como é que você vai se portar numa prova. Eu digo, não adianta. Se você não é um usuário do Linux, você é aquele turista, você passou pelo Linux, deu uma olhadinha nele, né? Você não é um usuário aprofundado, você não vai conhecer todos os comandos. Claro que não, tá? Então, vamos imaginar, você é um turista do Linux, e aí você encontra pela frente uma questão como essa. Olha só, primeira questãozinha, opa, aqui. No Linux, qual comando mostra o conteúdo de um arquivo binário? Ele quer mostrar o conteúdo. O senhor viu uma coisa de mostrar conteúdo. Veja, o PWD... Opa, esqueça que aqui é ruim de fazer as letras. O PWD, ele serve para mostrar, informar o diretório. O ls é para mostrar o conteúdo de um diretório. O conteúdo de um diretório. Não é o que ele está falando aqui. Eu quero mostrar o conteúdo de um arquivo. Um arquivo binário, um arquivo texto. Só para que o aluno entenda, arquivo binário é um arquivo de comandos. É um arquivo executável, um arquivo de comandos. Vamos lá. Só que em ordem inversa desse arquivo. Puxa vida. Você é turista. Aí tem lá TAC, CAT, RM, CP, MV. Para aí.
Eu estudei meu básico e eu sei que CP é para copiar. Ele não está copiando. Eu sei que MV é para mover. Eu sei que RM é para remover, excluir. Qual a tua dúvida? CAT ou TAC? CAT ou TAC? Bem, eu diria que CAT é um comando que volta e meia cai em prova. Então aqui, o gato, vou ensinar para você o pulo do gato. O CAT, o gato, é um bicho curioso. E bicho curioso vai fazer o quê? Ver o conteúdo de um arquivo. Vai ver o conteúdo de uma... Ele quer ver o que tem lá dentro de um arquivo. De um arquivo. Então, se você quer ver o conteúdo de um arquivo, CAT. Mas, professor, ali deu como resposta a letra A. Por quê? Porque ele quer ver em ordem inversa. O arquivo tem 20 linhas. Eu quero ver da linha 20 para a linha em ordem inversa. É o gato ao contrário. CAT ao contrário é TAC. Tá de sacanagem que funciona? Funciona, pior é isso. Pior é isso. Funciona. Então, a resposta aqui, TAC. Ok? TAC. CAT, ele ia ver na ordem normal. E CAT, TAC, vê na ordem inversa. Tranquilo, tranquilo? Bem, está aqui com a gente agora Michele, Diego e Roberta. Veja, pessoal, essa aula está sendo gravada, vai ficar lá à disposição para os alunos que, né, adquiriram o produto, beleza, né? Mas você pode perguntar na boa, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Ou pelo chat, ou pelo áudio, como você achar melhor. Tranquilo? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em outra questão? Olha só. Questão número 2. O Linux é um sistema operacional de código aberto. Característica do Linux: sistema operacional, código aberto, software livre, repleto de recursos. Apresenta-se uma série de versões que vão desde as indicadas pelos usuários iniciantes até aquelas mais experientes. Aqui um errinho de conceito, né? A gente não chama de versão, a gente chama de distribuição, mas é aquela situação que eu falo para o aluno. Tem banca que não usa os termos corretos, tá? Então, versão e distribuição para nós é a mesma coisa. O que cai para a Polícia Civil do Paraná, e até para a Polícia Militar, é a versão Ubuntu, ok? Tá, e aí? Ele quer saber o que faz o mkdir e o que faz o rmdir, respectivamente. MK de make, criar um diretório. Não é apagar. Apagar é depois, né? Não é apagar é depois. Ok? Não é copiar. Sobrou o quê? Os criar. E o rmdir? Rmdir remove, exclui. Então, cria e renomeia. Não. Para renomear seria MV. Cria e apaga. Show de bola. Né? rmdir apaga. Tudo bem que para apagar teria que estar vazio, mas não tem outra alternativa, né? Não tem alternativa. Olha lá. Fala aí, Roberta. Opa. Não é o Roberto que mandou mensagem, perdão. Desculpa. Ah, não, só um ok, tá, tranquilo. Se fosse alguma dúvida, perdão, desculpe. Bem, então, entendemos ali a questão número 2. E, pessoal, em prova, aquela listinha básica, aquele quadrinho azul, aquilo ali você tem que saber. Aquilo ali, de repente, não é a resposta, como era o caso da 1, mas vai ajudar você a eliminar, chegar mais próximo da resposta, tá? Então, veja, é uma coisa que o aluno tem que, né, exercitando. Vamos lá. Questão número 3. Ah, aquela do CD, lembra do CD? É referente ao sistema operacional Linux, Ubuntu, instalação padrão em português, é correto afirmar que o comando cd tio, opa, não ficou um tio aqui, né?
Não, tá? CD tio, não é CD traço. Não, é CD tio. O que que faz? Primeiro, você poderia pensar, vai gerar um erro. Que troço de tio é esse? Agora, você sabe que o CD acessa um diretório. Gostei. Só que tem 2 acessos a diretório. Agora, eu sei que copiar não é. Copiar é CP. CP. E não é executar um programa, também não. Então, a tua dúvida é, vai dar erro ou ele acessa algum diretório? E aí eu vou voltar lá para a folha em branco para apresentar para os colegas algumas variações do CD. O CD ponto, ponto, o CD ponto, ponto, voltaria um nível. Por exemplo, eu estou aqui no PCPR, se eu der CD ponto, 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 eu voltaria um nível, ele volta para o diretório pai, ok? Voltaria para o Márcio. O CD ponto, ele não faz nada, ele fica no mesmo diretório que está. Nós temos o CD tio, que ele volta para o diretório padrão. Qual é o diretório padrão? Todos os usuários começam os seus diretórios a partir do home. Então ele voltaria para cá. Veja, CD ponto, ponto voltaria para o Márcio. CD tio voltaria para o home. E CD traço. Tem CD traço? Tem. O CD traço volta para o diretório anterior. O diretório anterior, ele depende muito da ordem de navegação. Eu estava no diretório tal, tal, naveguei para cá, naveguei para lá, naveguei aqui. Voltar, depende de onde eu vim. Ok? Que não necessariamente é o diretório pai. Então eu posso navegar, jogar lá para frente, posso navegar, jogar lá para trás, o CD traço, CD hífen, ele volta para onde você estava, que não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui é acesso diretório padrão do usuário logado. Então, no caso, eu estou logado, Márcio está logado. Qual é o diretório padrão do Márcio? Home/Márcio. Ok? Resposta, letra E. Vamos lá. Ó, A4, eu quero falar de outros comandos. Outros comandos. Vamos lá. Era aqui mesmo, né? Isso. Já falei do quadrinho azul. Vou falar do quadrinho vermelho. O quadrinho vermelho. Eu classifiquei como comandos de pesquisa. Quando eu falo em pesquisa, eu tenho que pensar o seguinte: o que você está procurando? Eu posso procurar por um determinado arquivo, eu posso procurar por um determinado diretório. Esse tipo de pesquisa de arquivo ou diretório, você usa o comando find. Ok? Agora, se é uma procura mais interna, eu tenho um arquivo com o nome dos aprovados e eu quero procurar pelo nome do Diego. Eu não vou usar find Diego. Find é para procurar por um arquivo. Quando eu quero procurar por uma expressão, por uma palavra, eu uso o comando grep. Então guarda isso. Find, procura por arquivos e diretórios. E grep, find é até fácil de guardar, né? Porque find de inglês, né? Localizar, né? Legal. Agora, grep não tem nada com nada. Então, grep é um comando que, ao mesmo tempo, curioso, mas para efeito de prova, é um comando bom. Pesquisa por uma palavra. Dá uma olhadinha na nossa questão número 4, quer ver? Vamos lá. O técnico de informática da empresa FRT Max foi designado
a localizar dados do funcionário. Que funcionário? Pedro Roberto Borges. Considerando que o técnico já esteja no terminal Linux, terminal, lembra? Terminal é onde você vai digitar os comandos. E na pasta em que se encontra o arquivo salário.txt. Então eu tenho uma relação dos funcionários e o salário de cada um. E eu estou procurando por quem? Por Pedro Roberto Borges. Assinale a alternativa correta quanto ao comando. Que comando? Veja, ls é para ver o conteúdo de um diretório. Nada a ver com isso. Eu não quero ver o conteúdo do diretório que eu estou. Não. Eu quero procurar pela palavra Pedro Roberto Borges dentro do arquivo salários.txt. O que eu vou usar? grep. Se eu quisesse procurar pelo arquivo salários.txt, eu ia usar o comando find. Find salários.txt. Mas como eu quero procurar por uma palavra, por uma expressão, coloco ela entre aspas, né? Entre aspas, e ó, procuro aqui. Resposta letra C. Boa. Vamos lá. Olha aí, olha, a 5 ficou mais fácil agora, hein? A 5 ficou mais fácil. No Linux, o comando que permite mover ou renomear arquivos ou diretórios é cat, você conhece. Cat é para ver o conteúdo de um arquivo. Né? grep é para procurar por uma informação, por uma palavra dentro do arquivo. Está dentro do quadrinho azul, né? O quadrinho de comandos básicos. Ele falou mover, fica fácil. Se ele falasse só renomear, e aí? Aí a pessoa já ia ficar meio assim, né? Ainda mais se tivesse aqui um RM. Não, não é RM, é MV. RM é para excluir. Excluir. Legal. Boa. Tranquilo até aqui? Meninas, Michele, Roberta, Diego, tranquilo também? Beleza. Estamos na questão número 5. E aí, conforme você vai pegando questões, você vai ver que os comandos são repetitivos. Eles voltam a aparecer. Por isso, eu falo, é um medo bobo que o aluno tem, né? A parte de questões de comando de Linux. Porque você começa a ver que é muito repetitivo, tá? Dá para concentrar o estudo em, né, em algumas listas, né? Uns 10 a 12, 15 comandos. Legal? Boa. Roberto, ok. Né? Michele, tranquilo também. Beleza. Vamos seguir, vamos seguir. 6. Olha lá. Um analista de TI deseja mostrar arquivos que estão na pasta. Eu quero ver o conteúdo de uma pasta. O conteúdo de uma pasta não é RM, não é CP. CAT é para ver o conteúdo de um arquivo. LS. LS. Então, o conteúdo de uma pasta em que está naquele momento com informações detalhadas. Ó, já vou explicar um pouco mais isso. Segundo item, eu quero mostrar a pasta atual que o usuário está no momento. Eu quero informar, dizer, eu quero saber em que pasta eu estou para auxiliar quando for salvar ou criar um arquivo. E eu quero mostrar o conteúdo de um arquivo. Olha o gato aí, não podia ficar de fora, né? O gato não podia ficar de fora. Como é que é para mostrar a pasta? PWD. E como é que é para mostrar o conteúdo? CAT. CAT. Bem, agora veja o seguinte. Esse ls que foi dado aqui, ele tem um parâmetro. Um parâmetro. Eu falo que o ls, claro, tem uma penca de parâmetros. Mas dois que caem bastante em prova, são o ls, vamos abrir uma folhinha em branco aqui, ó. ls menos L e o ls menos A. Veja, ls menos L é para ver os detalhes. O que são detalhes? As permissões,
o tamanho, né? Quantos links tem para o arquivo, tá? Uma série, data de criação, então uma série de informações. Isso é o L, listar o conteúdo apresentando os detalhes. E o "-a é para mostrar inclusive os arquivos ocultos, ok? Então a pessoa pode dar "-LA para mostrar, além dos detalhes, vai listar também os arquivos ocultos, tá? Então você pode ir colocando uma série de parâmetros na hora de listar. Beleza. Então aqui, para a nossa questão, é o ls-l, tranquilo, sem mistérios. Vamos para 7? Ó, a 7 a gente já respondeu ali também, né? Sobre o comando pwd. O que o pwd faz? Mostra o conteúdo. Mas não tem mostra aqui, professor. Serve para mudar diretório? Não, seria o cd. Exibe os arquivos encontrados dentro da pasta? Não, seria o ls. Lista o conteúdo da pasta? É o ls. Exibe a pasta atual na qual o usuário se encontra. Exibe, mostra, informa. É aquilo que eu falei. Às vezes a banca vai usar sinônimos, vai usar termos, né? Outras palavras para associar. Ok? Boa. Vamos lá. Então aqui, resposta letra D de dado. Vamos para 8? Vamos para 8. Qual a função do comando shutdown no sistema operacional Linux? Ele apaga a conta do usuário especificado, limpa a tela, cria uma nova conta? Não. Ele vai desligar ou reiniciar. E aí vai depender dos parâmetros. Tem o shutdown now. Ele desliga agora. Ok? Posso definir um horário. O que é o reiniciar? Reiniciar é aquele desliga e liga de novo. Todo o processo de boot, todo o processo de inicialização. É o shutdown -R. R de reiniciar. Vamos lá. Bem, esta questão aqui, ó, o chmod, eu tenho que ir lá e falar sobre outro comando com vocês. Outro comando. Vamos lá? Vamos lá. Voltar aqui para a listinha. O que ficou? Eu falo que aqui o azul é o quadro básico, o vermelho são comandos de pesquisa que eventualmente aparecem, mas o marrom e o verde é o nível mais avançado. São comandos de sistema, por exemplo, df. Informa o espaço em disco, no teu HD. Quanto tem em uso, quanto tem livre, o espaço em disco. Aí a pessoa pode usar DF, né? Disk Fuel, né? O quanto cabe, o quanto tem dentro do disco. Só que o outro também começa com D. E o outro não é para o disco, o outro é para o diretório. É o DU. DU. Informa o espaço do diretório. Free informa o espaço livre de memória, memória de trabalho, memória RAM, memória de trabalho. E aí, top e kill. Kill de matar, né? Matar, assassinar, kill. Mata, interrompe, fecha, finaliza um processo. Como assim processo? Quando a gente está com o sistema operacional em execução, né, o Windows também, né, você chama lá o gerenciador de tarefas, ele mostra uma série de programinhas que estão em execução, processos que estão em execução. Então, o top, ele vai mostrar para você esta lista de processos. Aí você vai poder anotar lá o PID, né, o Process ID, o identificador do processo, para poder, de repente, né,
finalizar, usar o kill para finalizar uma tarefa que dá, de repente, em desagrado, que está consumindo muita memória, né? O Windows mesmo, volta e meia dá isso, né? De meio que travar, aí você vai lá e finaliza aquele processo que está dando problema, ok? O Linux também tem essa mesma proposta. Então você usa, no caso, o comando top para exibir a lista de processos e kill para finalizar e interromper um processo específico. Então isso aqui são mais comandos do sistema, tá? Comandos de rede. Comandos de rede. passwd de password, só para lembrar vocês que o Linux, como sistemas operacionais de forma geral, ele é multiusuário. Existe um usuário principal, que é o root, e existe o usuário comum. E o passwd serve para alterar a senha, modificar a senha. É claro que eu posso alterar a minha senha, mas o superusuário, o root, ele pode alterar a senha de qualquer um. Ok? Então é passwd. Não é pwd, é passwd. Alterar a senha. chmod, alterar as permissões. Já vamos fazer uma ênfase nisso, né? Esse aqui é um comando bom pra caramba. E outro que às vezes confunde é o tal do ifconfig. Eu falo que confunde porque no Windows nós temos ipconfig. IP. Mas aqui no Linux nós temos if, interface, né? A ideia da configuração das interfaces de rede. if. O cara desavisado, ele vê o tal do ipconfig, de repente até ele já usou em algum problema de conexão na internet, quando ele tem um Windows, né? O técnico, dá ipconfig e tal, né? Então o cara até já ouviu falar sobre isso. Mas isso é pro Windows. O equivalente no Linux é ifconfig. Ok? Mas agora eu quero dar aquele detalhamento sobre o comando chmod. Vamos lá, folha em branco. O comando chmod serve para alterar, modificar as permissões. Quando eu falo permissões, o aluno tem que lembrar o seguinte: as permissões são de 3 tipos: R, W e D. Opa, aqui D. R, W e X. R, W e X. Cadê a caneta? Cadê a caneta? E não é caneta essa. Ai. E X. O R, read, leitura. O W, write, escrita, alteração. E o X, execute, execução. Então eu posso dar a um arquivo ou a um diretório, né, permissões de leitura, escrita e execução. Então vamos lá, chmod, quando eu quero dar a permissão, eu uso a letrinha. Quero dar permissão de leitura, escrita e execução. Só que detalhe, esse primeiro grupo, essa primeira sequência é as permissões do dono, ou também chamado de usuário. Eu tenho que dar as permissões do que o grupo pode fazer e do que os outros podem fazer. Como assim, professor? A Roberta, ela é dona do arquivo. Ela pertence a um grupo de estudo para a Polícia Civil do Paraná. Os outros colegas dela, que estão nesse grupo também, esses colegas podem ler, mas não podem alterar e não podem executar. E tem colegas que não fazem parte desse grupo.
A esses eu não quero dar poder nenhum, nem de leitura, nem de escrita, nem de execução. Como é que é a história? Quando você quer dar a permissão, você põe a letra. Quando você quer, você põe o traço. Beleza. RWX. Usuário, grupo e outros. Sempre nessa ordem. É lei. É lei. Só que às vezes a banca faz uma jogada. Em vez de aparecer essa informação por extenso, vamos dizer assim, na forma de letras, ele aparece na forma numérica. Na forma numérica. A forma numérica, você tem que aprender a transformar a letra em número. É bem simples. É bem simples. Onde o R, acho que fica mais fácil começar por baixo. O X vale 1, o W vale 2 e o R vale 4. Então, 1, 2, 4. Ok? Se você está dando permissão de leitura, escrita e execução, 4, 2, 1, então, na verdade, você está dando 7. 4 mais 2 mais 1, 7. Se você está dando a permissão apenas de leitura, é 4, 0, 0. 4. Se você não está dando permissão nenhuma, é 0, 0, 0, 0. Então, eu poderia dar chmod 740. O que significa 740? Pode ler, escrever, executar o usuário. O 4 só pode ler quem? O grupo. 0, os outros não pode nada. Então, é só aprender a fazer essa transformaçãozinha aqui. Ok? Vem sempre nesta ordem e os valores são 4 para R, 2 para W e 1 para X. Vamos olhar a questão? Vamos ver como é que isso cai em prova. Esse é o tipo da questão que eu digo para o aluno, né? Sem a orientação, sem a explicação, você não sabe nem para onde correr. Pedro é o proprietário de um arquivo Reader TXT em um sistema operacional Linux e gostaria de assegurar quem é que é o dono, quem é que é o proprietário? Pedro. Gostaria de assegurar que somente ele tivesse a permissão de leitura leitura, gravação, W, difícil fazer um W aqui, e execução. Bom, beleza. Ele pode tudo. Como é que é a história? Quem é que pode tudo? Pode tudo é 7. Eu falo para o aluno, lembra do 007. 007, a rainha deu licença para matar. Ok? O cara pode tudo. 7. Começa com 7. Não ajudou muito, né? 7, 7, 7. Vamos ver. Que mais? Enquanto que todos os demais usuários, e quem são os demais? É o grupo e é os outros. Todos os demais usuários com acesso ao sistema tivessem somente a permissão de leitura. Leitura é R. R é 4. Fechou? 744. Se fosse leitura escrita, seria 6. Se fosse só escrita, seria 2. Então, é saber traduzir os números que estão aqui. Resposta, letra E, chmod 744, reader, que é o nome do arquivo. Estou dando para ele permissão ao Pedro para tudo. E todos os demais, o grupo e os outros, somente leitura. Vamos lá. Essa aqui merece uma atenção dos colegas. E aí? Michele, Diego, Roberta, tranquilo nessa questão? Beleza? Podemos seguir? Vamos lá. Ok, ok. Obrigado. Boa. Então vamos para a próxima. 10. Essa aqui ficou fácil, ó.
ifconfig em um sistema operacional baseado em Linux, o comando de terminal ifconfig é utilizado para quê? Para listar arquivos de configuração? É utilizado para abrir a configuração do sistema? É um comando inválido, porque o certo seria IP? Não, IP é no Windows. ifconfig é utilizado para configurar e inspecionar as interfaces, placa de rede, elementos conectados à rede. Ok. Resposta, letra D de dado. Ok? Vamos lá. 11. Um usuário em um ambiente com sistema operacional Linux deseja saber quanto de espaço foi utilizado no disco. Espaço em disco, D. Espaço em diretório, D. Né? Isso é a parte chata, né? Os dois começam com D. Disco começa com D e diretório começa com D também. Só que espaço em disco é DF e espaço no diretório é DU. DU. Tudo bem, não tinha nem DU aqui, pessoal. É onde a banca, eu falo, não soube explorar, né? Podia colocar em xeque, tá? DF. DF. Tá aqui a resposta, letra A. Legal. Beleza, pessoal. Bem, vimos aí de forma rápida, dinâmica aí alguns comandos. Lembrando aos colegas que tem bem mais, claro, a lista de comandos é muito maior, mas eu falo para o aluno, o ideal é que você comece guardando o quadrinho azul. O quadrinho azul é o que mais cai, são os comandos de manipulação. E a partir daí, você vai vendo que, né? Apareceu numa prova, eliminou tal. Opa, esse aqui eu não conheço. Aí você vai incluindo comandos novos na tua lista, tá? Não adianta você fazer uma relação de páginas e páginas e páginas, que você não vai conseguir fixar tudo. Então começa pelos básicos, já vai ajudar a eliminar. E aquele que você sentir necessidade, que apareceu numa prova, em outro, caramba, tá caindo bastante esse, vou incluir na minha lista, ok? Eu tentei trazer para vocês aqui os mais cobrados em prova, perfeito? Bem, pergunta aos amigos, dúvidas, pendências, tranquilo? Agradeço a todos por terem vindo aí participar dessa aula, tá? E você sabe que continua, nós estamos ali né? Agora nessa semana, a revisão para PRF, começou já sábado, né? Não dá para dizer que é a semana, porque tem um pedaço uma semana, um pedaço da outra, né? Começou sábado com a professora Helena, tá? Essa aula fica gravada como a nossa, você pode rever quantas vezes quiser, essa é a parte boa da história, tá? Então, caramba, perdi aquela aula, tem como ver ainda? Tá gravada, tem sim, é só adquirir ela e eu cadastro o e-mail e você acessa ela tranquilamente. Segunda-feira, espanhol com Jaime Marineiro e geopolítica. Cara, essa de geopolítica eu tô curioso, que eu não faço nem ideia que diabo é isso, tá? Né? Se aparecesse isso na minha prova, caramba, não sei. E pior, né? CESP, certo ou errado. Como é que você vai dizer certo ou errado para uma coisa que você não faz nem ideia? Diogo Silva de São Paulo, dando suas barbadas. Cara, dá uma olhadinha no canal do Revisando, tem umas dicas do Diogo de atualidades. Cara, manda muito bem, ok? Então, isso é segunda-feira. Terça-feira, Direito Constitucional com o professor Alain. Quarta-feira tem duas agora. Até avisei a Roberta, né? Tem a professora Daniela Tatarim, a parte de, como é que é? Prova descritiva, né? Que a gente chama de redação, né? Tá? E depois crimes de trânsito com o Rodrigo, isso na quarta. Quinta-feira, raciocínio lógico com Ricardo Alves. Sexta-feira é comigo, madrugadão. Vamos ver quem é que vai estar aqui 23 horas, hein? 23 horas, tá?
madrugadão, sexta-feira e sábado, dá para ver um pouquinho aí de direito administrativo. Eu estou aguardando a professora Karine, de repente vai rolar mais uma aula ainda, vamos ver se a gente consegue encaixar o horário, tá? Mas por enquanto, essa é a agenda do Revisando para a Polícia Rodoviária. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Eu agradeço a presença de vocês, tá? Abração, Roberta, abração, Diego, e abração aí também, Michele. Obrigado aí pela participação. Até mais.